Português, filantropia. Filantropia. Não é? Anthropos é homem, do grego, e ser humano. Não apenas homem masculino, mas ser humano. Então, filantropia é a amizade ao ser humano. Significa mais ou menos isso, ser amigo do ser humano. É praticar, por exemplo, a filantropia. Filadélfia, Delphos é irmão. E philos, que é a primeira palavra, é amor. Não é? Ou amizade, seria um pouco mais próximo do sentido de filéu. Não tanto amor, mas amizade. Só para lembrar que a palavra principal do Novo Testamento, que a gente muitas vezes medita, está lá em 1 Coríntios capítulo 13, é a palavra ágape, ou agapau, que significa o amor de Deus, o amor divino, que é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado, conforme Romanos capítulo 5. Muito bem, Filadélfia, portanto, é o nome de uma cidade na Turquia, hoje modernamente, deixa eu lembrar, Alaşehir, né? Alaşehir, mais ou menos assim a pronúncia. Esta é uma cidade moderna, não muito grande. Estive também lá em Filadélfia, hoje chama-se então Alaşehir, e na Turquia, região da Turquia, e ali restam pouquíssimas marcas, digamos, desse período. A cidade de Filadélfia foi açoitada por vários terremotos, né? E por último, manteve-se ali apenas algumas colunas de uma igreja que tinha então ali naquela cidade, no centro da cidade. Hoje você apenas vê aquelas colunas, o resto daquelas duas colunas, e um pouquinho dos muros ainda resta ali. Vamos ver o que é que Jesus tinha a dizer a Filadélfia. Procure a porta aberta, é a mensagem principal que Jesus traz para esta igreja. Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 13, quero ler apenas os versos 7 e 8. Nós lemos assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Alguém já disse que a nossa missão nossa no mundo, não é a de passar por portas abertas, mas é a de abrir portas fechadas. Será que é assim mesmo? Será que este é o nosso empenho e esforço, sempre abrir e talvez até às vezes arrombar as portas fechadas diante de nós? Mas se não foi Deus quem fechou aquela porta que você está querendo abrir, o que é que você faria? Pois bem, vamos meditar em algumas preciosas lições que aprendi enquanto meditava nesta penúltima carta. Como eu disse, Laodiceia ficará para o final do mês de julho e depois retomaremos a análise do livro de Apocalipse, o estudo no livro de Apocalipse. Mas algumas lições muito preciosas aqui nesta igreja, ou nesta carta à igreja do amor fraterno, da cidade do amor fraterno, Filadélfia. Primeira verdade que eu tiro desta carta é que o amor de Deus é maior do que o nosso amor humano, filéu. O amor de Deus é o amor ágape. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve.
E lá no verso 9, ele vai dizer assim: e todos saibam que eu te amo. Isso é o que Jesus está dizendo para a igreja de Filadélfia, a igreja da cidade do amor fraterno. Por que a cidade se chamava, antigamente, Filadélfia? Ela foi fundada em 189 antes de Cristo. 189, pelo rei Eumenes II, de Pérgamo. Pérgamo, a região, nós já vimos a carta a Pérgamo, era a região principal, era a capital do império naquela época. Eumenes batizou a cidade assim, em honra ao seu irmão, que seria então o seu sucessor. Ele se chamava Átalo II. E por que Eumenes deu o nome, ou criou esta cidade, ou deu o nome a esta cidade de Filadélfia, em homenagem ao seu irmão? Porque o seu irmão era conhecido pela sua lealdade, exatamente a Eumenes. Nós estamos vivendo um tempo em que era muito comum familiares, irmãos, mães, filhos, matarem uns aos outros, por causa do trono, por causa do poder político, por causa da política. Matavam-se uns aos outros. Isso era muito comum, portanto, quando Átalo demonstra uma outra atitude, espera chegar o seu tempo, e o seu tempo vai chegar quando ele então vai suceder Eumenes. Lhe foi dado o apelido de Filadelfos, amor fraterno, amor entre irmãos. É muito interessante, alguém que ama ao seu irmão. Átalo não seguiu aquilo que era comum naquela época, em que por causa da política matava-se mesmo o seu irmão. Por isso, Filadélfia, amor fraterno, por isso é contrastante e muito profundo esta afirmação de Deus, e me chamou muito a atenção o fato de que Deus manda esta mensagem para aquela igreja: todos saibam que eu te amo. Mas o amor ali mencionado, o amor de Deus pela igreja, não era o mesmo nível de amor. Era um amor diferente, era um amor maior, como nós cantamos aqui também em nossa igreja. O amor fraterno entre Eumenes e Átalo, entre Átalo e Eumenes, era algo que marcava aquela época como algo diferente. Mas o amor de Deus, com certeza, é maior do que aquele amor. Observe uma coisa interessante. Por quê? Por quê Eumenes deu este nome à cidade? Porque Eumenes amava o seu irmão Átalo? Por causa da lealdade que ele então demonstrava por Eumenes. Mas o amor de Deus é um pouco diferente. Observem que ele não apenas é maior do que o nosso amor, mas o amor de Deus é mais forte do que as nossas fraquezas. E isso é muito interessante no texto. Porque enquanto Eumenes amava Átalo por causa da sua lealdade, e Átalo amava Eumenes, o seu irmão, a ponto de não seguir o formato do que se fazia naquela época, o amor de Deus é um amor que supera até mesmo as nossas fraquezas. Olha o que diz o texto sobre aquela igreja: tens pouca força, mas eu te amo. Isso é verdade profunda sobre o amor de Deus.
Deus não nos ama, meus amados irmãos, porque nós somos melhores do que os outros. Deus não nos ama porque nós somos bonzinhos. Deus nos ama apesar de nós mesmos. E a Bíblia diz que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores, a ponto de dar a sua vida, entregar a vida do seu próprio Filho por nós. Por isso que é o amor maior, por isso que é o amor mais forte. Ele é mais forte do que as nossas próprias fraquezas. Tens pouca força. O admirável nesta igreja é que, e ela é uma das poucas, só ela e Esmirna não recebem reprovação explícita de Jesus, dentre todas as 7. Aí nós vamos ver depois Laodiceia, que não recebeu nenhum elogio, nenhum. E nós vamos ver por quê. Mas esta igreja, apesar da sua pouca força, olha o que diz o texto. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu vejo aqui um pouco de comparação com aquilo que acontecia naquele contexto entre irmãos. O irmão matava o outro por causa do trono para tomar o poder, e assim sucessivamente. Mas também, meus amados irmãos, esta igreja, de forma muito contrastante, esta igreja, apesar da sua pouca força, guardava a palavra e não negava o nome. Mas era fraca. Alguma fraqueza existia nesta igreja. Ela não era, ou não estava entre as poderosas da época. Ela não era uma Laodiceia que podia dizer de si mesma: rica sou e de nada tenho falta. Não. Tinha as suas fraquezas, tinha as suas lutas, tinha as suas dificuldades. Talvez fosse uma igreja pequena, ainda chegando perto dos 7 anos. Talvez fosse uma igreja com poucos membros. Mas mesmo com sua fraqueza, o Senhor afirma e reafirma o seu amor por aquela igreja. O amor de Deus é muito maior do que as suas fraquezas. Algumas pessoas se sentem às vezes excluídas do amor de Deus, porque pensam: eu sou tão fraco, eu não consigo fazer mais nada. Algumas pessoas chegam a uma certa idade e dizem: eu não tenho mais condições de servir a Deus. Não, Deus continua amando você. Deus nos ama, apesar das nossas fraquezas. Último aspecto que eu quero trazer para vocês é que a porta aberta por Deus é melhor do que as nossas portas. Lembra aquilo que eu falei no começo aqui, de uma frase: a nossa missão não é passar por portas abertas, mas a de abrir portas fechadas? Às vezes até arrombar portas, e há muitos que fazem assim. Pois bem, olha o que diz aqui nesta carta àquela igreja. Isto diz o que tem a chave de Davi: o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. A porta aberta por Deus, ninguém pode fechar. A porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Mas eu forcei, eu lutei e consegui abrir uma porta aqui. Consegui empreender. E há alguns que fazem esse tipo de tentativa. Mas aquela porta nunca terá sido aberta por Deus. É importante lembrar disso. É importante lembrar isso. As minhas conquistas, ou aquilo que eu conquisto com minha própria força, jamais poderá ser comparado com aquilo que Deus conquistou para mim na cruz do Calvário. Aquilo que Deus
me dá por sua graça é muito maior, é muito mais forte, é muito melhor do que tudo aquilo que eu possa conquistar com minhas próprias forças, minha própria inteligência, meu próprio saber. Anos depois, mais precisamente no ano de 1453, lembra que aqui nós estamos no ano de 96 depois de Cristo, quando João está lá na ilha de Patmos e escreve as suas 7 cartas, ou as 7 cartas de Jesus, ele apenas é ali o escritor, a máquina de escrever, digamos assim. Ele ouve de Jesus qual é a mensagem que Jesus tem para a igreja. Então ele faz isso no ano 96 depois de Cristo, quando o imperador Domiciano estava perseguindo as igrejas e os cristãos, estava mandando matar gente, mandando gente para o exílio, como mandou João. E João está lá escrevendo. No ano de 1453, anos mais tarde, nós temos a história da queda de Constantinopla, né? Atualmente a cidade de Istambul, na Turquia. Pois bem, Constantinopla era, digamos, a capital do Império Bizantino, que era principalmente liderada pelos cristãos, ou representava o cristianismo, né? Ou a cristandade, melhor dizendo, não tanto o cristianismo, mas a cristandade, porque algumas coisas que aconteciam neste império tinham muito pouco a ver com o ensino do Evangelho. Importante lembrar disso, perseguições, etc. Essas coisas não fazem parte da mensagem do Evangelho. Por isso é que eu chamo de cristandade e não de cristianismo. Pois bem, a cristandade estava ali representada em Constantinopla 11 séculos de domínio e de existência deste império. Sabe como é que ele caiu? Foi no dia 29 de maio de 1453. Após a madrugada, um cerco de 53 dias dos turcos otomanos, Islã, contra o cristianismo. 53 dias de cerco. E de repente, na madrugada, ou após a madrugada de 29 de maio, o império de 11 séculos cai. Sabem por quê? Alguém esqueceu uma porta aberta. Uma pequena porta aberta a noroeste. Eles deixaram essa porta, porque as muralhas de Constantinopla eram famosas. Aliás, só para lembrar que Constantinopla veio do nome de Constantino, imperador, cristão, que disse que viu um sinal da cruz, com esse sinal vencerás. E a partir disso, então, ele forçou, e aí por isso surgiu a cristandade, forçou todo mundo a se converter ao cristianismo. O cristianismo não pode ser forçado, ele tem que vir no nosso coração por meio da ação do Espírito Santo de Deus. Pois bem, os bizantinos cometeram essa desatenção, deixaram um portão aberto a noroeste, ali das muralhas inexpugnáveis. Os turcos vinham sofrendo muitas derrotas, mas depois de 53 dias, uma pequena porta esquecida aberta. E eles entraram e dominaram. E assim encerrou-se o período histórico da chamada Idade Média. E por conseguinte, surgiu ou começou a Idade Moderna. A mensagem das portas abertas, às vezes me faz pensar que muitas vezes em nossa vida nós deixamos pequenas frestas, pequenas portas abertas que podem representar a nossa derrota espiritual. Muitas vezes deixamos pequenas brechas e nos esquecemos
que aquela brecha que foi aberta, que foi deixada, não é uma porta aberta por Deus. Essas coisas que não vêm do Senhor, e são coisas às vezes pequeninas, pequenos detalhes, pequenas coisas, que acabam por derrubar a nossa própria fé. Por isso, meus amados irmãos, é que a Bíblia nos chama a sermos constantemente vigilantes, guardando a nossa vida no altar do Senhor. Sobre alguém que começou um empreendimento missionário, usando mentira, sendo desleal com quem lhe estendeu a mão e dizendo que aquela era uma oportunidade imperdível. Alguém disse: não existem oportunidades imperdíveis, pois nem sempre portas abertas significam portas abertas por Deus. Às vezes as oportunidades surgem em nossa vida simplesmente para provar o nosso amor e o nosso caráter. Se somos daqueles para os quais os fins justificam os meios, por exemplo. Quais são as lutas que você está enfrentando? Há portas abertas por Deus para você. Há portas abertas na sua vida. As portas estão fechadas diante de você, talvez? Ore, para que Deus abra as portas dele. As portas dele para você. As portas estão abertas diante de você? Ore, para que Deus mostre se de fato essas portas são as portas dele para você. Que Deus nos ajude a termos esta compreensão, irmãos, e a termos os nossos olhos sempre abertos para as portas abertas por Deus para nós. Que Ele nos abençoe. Amém.